gente, vamos continuar o nosso curso, curso básico de questões de resoluções de questões para o Enem, a parte de química, para falar de radioatividade hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante cobrado, em provas de vestibulares e também no Enem, né? Muito cobrado aí no Enem, a parte aí de radioatividade. A gente começa com as emissões alfa, né? As emissões alfa, ela é aquela emissão de maior massa. A massa da emissão alfa é igual a 4 e o número atômico é 2. Significa dizer que toda vez que um elemento radioativo, né, um átomo radioativo, ele toda vez que emitir uma partícula alfa, a sua massa vai diminuir em 4 unidades e o seu número atômico diminui em 2 unidades. A partícula alfa é formada por próton e nêutron. Por isso que a massa é igual a 4 e o número atômico é 2. Significa que ele tem 2 prótons e ele tem também 2 nêutrons. Aqui não vai entrar o elétron. Tá? Para que um átomo emita radiação, né, do tipo alfa, é preciso que o núcleo seja instável. Quer dizer que ele tem uma grande quantidade de próton e nêutron. Aí isso permite que essas partículas radioativas sejam emitidas. Tá? O primeiro que estudou foi justamente o Rutherford, lá no estudo da lâmina de ouro. Na lâmina de ouro, o experimento que ele fez foi justamente com as emissões do tipo alfa. Ele viu que grande parte atravessava a lâmina de ouro e algumas se desviavam. Aí ele constatou a questão da distância que tem entre o núcleo e o elétron, aí vem a questão da eletrosfera, tudo isso. Então a primeira lei da radioatividade fala justamente que quando um átomo chamado átomo pai emite partículas alfa, o seu número atômico diminui em 2 unidades e sua massa diminui em 4. A alfa é aquela que tem maior massa, né? E o menor poder de penetração, que a gente vai ver isso também. Então, para ilustrar a questão da emissão alfa, tem aí essa equação onde o átomo pai, que é o U, né, urânio, 92 e 235. 92 é o número atômico e 235 é a massa atômica. Quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma em um outro elemento, que é chamado átomo filho. Aí a sua massa diminui em 4 unidades e o número atômico diminui em 2 unidades. Está mostrado aí. Essa aí é a emissão do tipo alfa. Aí a gente vem para tipo beta. A beta, a emissão beta é aquela que não tem massa, a massa é zero, e o número atômico é -1. Significa dizer que a emissão beta, na verdade, são os elétrons. Esses elétrons são atirados do núcleo. Mas se o núcleo só tem próton e nêutron, como é que ele é tirado do núcleo? É porque no núcleo tem um nêutron e esse nêutron é formado por próton, é formado por elétron e também é formado pelo neutrino. Então, esse elétron que sai do núcleo é o elétron, vai sair o neutrino e vai sair o elétron. Esse elétron que sai do núcleo, na verdade, é o elétron que forma o nêutron. Esse nêutron ele é formado por próton, elétrons e neutrino, e quando esse elétron, que é a partícula beta, é emitida do núcleo, ela sai justamente do nêutron. E com isso, eu vou ter apenas, eu não vou ter mais um nêutron, né? Eu vou ter agora não mais o nêutron, eu vou ter mais um próton. E esse próton aí vai fazer com que o número atômico aumente a sua unidade. Vai aumentar em uma unidade, né? Se ele emitir uma beta, aumenta em uma unidade. Se emitir duas betas, aumenta 2 unidades. Então,
eu vou ter um aumento do número atômico, né? E a massa permanece inalterada. Apesar de não existir mais nêutron, né? O nêutron vai se desfazer, vamos dizer assim, já que vai sair o elétron, vai sair o neutrino. Não vai existir mais o nêutron, vai existir agora o próton. A massa então se permanece a mesma, né? É como se um se transformasse no outro. Mas o número atômico, já que o número atômico é o número de prótons, aumenta em uma unidade. Então, para a gente verificar isso através de uma equação, eu vou ter novamente a ideia de átomo pi, né? Esse daqui, ó, átomo pi. Toda vez que ele emitir uma radiação beta, que é o átomo pi, ele vai se transformar num átomo filho. Só que esse átomo filho tem um valor de número atômico maior, aumenta em uma unidade, por causa dessa ideia aqui, ó. Nêutron, ele é próton, elétron e neutrino. Esses dois aqui vão sair e vai ficar só o próton. Quando ele aumenta um próton, aumenta o número de baixo, que é o número atômico, que é o número de próton. E as emissões gama, ela não tem massa nem número atômico. Elas são ondas eletromagnéticas que vêm associada às emissões alfa e beta. Ela tem poder de penetração maior do que a alfa e beta, já que ela não tem massa e não tem partícula subatômica, e é a radiação que não altera o número atômico nem a massa atômica. Ela é muito aplicada aí em exames, né? Exames que utilizam essa parte aí da radioatividade, né? Também tratamento de câncer. É muito interessante essa parte aí das emissões gama. Continuando aqui, essa figura aqui é para ilustrar justamente o poder de penetração das emissões radioativas, né? Alfa, beta e gama. A radiação alfa, você pode se proteger utilizando uma folha, né? Uma folha de papel, uma folha de tecido, uma folha metálica. O poder de penetração das emissões alfa é muito pequeno. Essa radiação alfa é semelhante à radiação que vem do Sol, né? Você pode se proteger utilizando alguns materiais aí, tecido, papel. Na radiação beta, o poder de penetração já é maior do que a radiação alfa. Aí, para se proteger, você tem que utilizar uma madeira mais pesada, uma placa metálica e, por último, uma radiação gama, que aí você tem que utilizar concreto ou chumbo para poder se proteger, tá? Isso é muito comum nos exames, né, de radiografia, onde o técnico vai ficar protegido atrás de uma parede de concreto, de chumbo, por causa do poder de penetração das, das emissões radioativas. Um outro tema muito comum nas provas de Enem é justamente a radioatividade. A radioatividade, ou melhor, a meia-vida é uma parte da radioatividade onde a gente vai verificar o decaimento de um material radioativo. É através desse estudo aí que é feito a previsão, né, a datação de fóssil de materiais aí que são encontrados no solo, através da técnica de datação do carbono 14, a partir do estudo da meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para que um material tenha a sua massa reduzida à metade. Ela vai obedecer uma função exponencial, como está aqui mostrado no gráfico. Esse gráfico aqui, ele representa o número de átomos pelo tempo. Se eu considerar inicialmente, porque está pequeno aqui, né? Se eu considerar inicialmente 100% dos átomos no tempo inicial, depois de um certo tempo, que é essa distância aqui, né? O tempo aqui de 10 minutos. Aqui é o tempo igual a 10 minutos. Depois de 10 minutos, a massa dele vai ser 50%. Então, esse 10 minutos é justamente a meia-vida. É o tempo para que a massa seja reduzida à metade. Então, esse estudo aqui é justamente importante para fazer a datação de fóssil, para saber
qual é o tempo daquele material que foi descoberto. Tá? Costuma cair muito nas provas de vestibulares e Enem. Aqui, alguns exemplos de materiais radioisótopos e o seu tempo de meia-vida. A gente percebe que alguns têm um tempo de meia-vida muito curto e outros, que é o caso do urânio, tem um tempo de meia-vida muito longo. É 4,46 bilhões de anos. Então, para que essa massa seja nula, vai durar bastante tempo, né? Bem, aí a gente entra um pouquinho no estudo de fissão nuclear e fusão nuclear, né? A gente não vai se aprofundar porque essas questões, né, sobre fissão e fusão, elas não estão vindo muito nessas provas, né? Mas é bom a gente pelo menos definir o que é a fissão e fusão. A fissão é a separação de um núcleo através da colisão de um nêutron. Um nêutron é o que vai dar o pontapé inicial para que esse núcleo instável seja dividido. Ele vai ser dividido em núcleos menores e vai em novos nêutrons e vai emitir e vai desprender uma grande quantidade de energia. Essa técnica aí é justamente uma das técnicas utilizadas para obter energia nuclear. Então vou ter aqui inicialmente um átomo instável. Aqui tem um nêutron que vai colidir com esse núcleo e esse núcleo ele vai se dividir. Aqui é o núcleo 1, aqui é um núcleo e aqui é o segundo núcleo. Aqui é o que está aqui, né? Aqui é 1 e aqui é o 2. Nessa divisão vai gerar energia, aqui vai sair muita energia, que vai dar origem à energia, a fonte da energia nuclear, e mais 3 nêutrons. Essa proporção aqui ela pode mudar de acordo com o número atômico, a massa atômica do átomo pai, né, do átomo original. Tá? E essas 3 partículas, 3 nêutrons, vão novamente colidir com 3 núcleos atômicos instáveis. Isso aí é chamado de reação em cadeia. Tá? Essa é a fissão nuclear. A fissão é a separação. Já a fusão nuclear é o contrário, é a união de núcleos menores gerando um núcleo maior. A reação, por exemplo, acontece no Sol. Tá? Tanto a fissão quanto a fusão nuclear são utilizadas aí, é o princípio utilizado na bomba atômica, bomba nuclear. Tá? Então esses dois temas aí, você tem que saber a diferença de um para o outro, apesar de não ser tão comum ultimamente nas provas de Enem. Tá? As provas de Enem vêm se dedicando ao estudo de meia-vida, a questão das partículas alfa, beta e gama. É aquela parte inicial que a gente falou. Então vamos para as nossas questões, né? O que é que veio nas provas do Enem nos últimos tempos? É uma questão de 2022, questão recente, que vai falar sobre meia-vida, né? Eu tenho aqui o elemento iodo, que foi utilizado aí nos acidentes nucleares de Fukushima e Chernobyl. O iodo 131 é responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas à pele. O decaimento de massa de 12 microgramas desse isótopo por 14 dias foi monitorado por 14 dias. Então ele fala aqui do iodo, que é um elemento radioativo, né? É um radioisótopo. Ele foi monitorado por 14 dias. Então aqui você tem inicialmente, vou chamar de massa inicial igual a 12 microgramas. Essa é a massa inicial de iodo 131. Aí ele vai ser monitorado por 14 dias. Aí a partir desse monitoramento ele fez um quadro, né? Inicialmente tinha 12, depois no segundo dia foi para 10, então está decaindo a massa, né? No quarto dia foi para 8,5 e é onde a gente vai ter que observar o que a gente vai tirar de informação dessa tabela. A gente vai tirar justamente a informação que a gente precisa para responder, que é a meia-vida. A meia-vida é a massa é o tempo para que a massa seja reduzida à metade. É o tempo para que a massa
seja reduzida pela metade. Então, reduzida a metade, ou seja, m0/2. Então, se você inicialmente tem 12 microgramas, a metade de 12 microgramas, que é a massa final, tem que ser 6. Então, você vai verificar o tempo para que a massa foi reduzida até 6. Até 6, aí você olha o tempo aqui, são 8 dias. Então, depois de 8 dias, a massa se reduziu pela metade. E essa é a informação importante que a gente precisa para poder a gente responder a questão. Aí vem a parte aqui que é onde ele pergunta, né? Após o período de 40 dias, aí ele quer saber, não de 8 dias, mas de 40 dias, qual é a massa que vai sobrar, a massa residual. Então, tem várias formas de você calcular, encontrar a resposta. Você pode utilizar uma equação exponencial, 2 tempo sobre meia-vida é massa inicial sobre a massa final. Essa é uma forma de você calcular. Mas se você esquecer a equação, você pode utilizar, o artifício matemático aí e calcular sem fórmula. Como é que faria isso, né? Sem uma equação? Inicialmente é 12 microgramas, depois de 8 dias vai para 6 microgramas, depois de mais 8 dias ele vai para 3 microgramas, depois de mais 8 dias ele vai para 1,5 microgramas. Onde é que você vai parar? Você vai fazer isso infinitamente? Não. Você vai fazer até que a soma dos 8 dias chegue a 40 dias, né? Depois de mais 8 dias, esse valor vai para 0,75 microgramas. Depois de mais 8 dias, eu vou ter que usar a calculadora aqui para não errar, né? Tem que usar a calculadora aqui. 0,75 dividido por 2, 0,375 microgramas. Acabou? Acabou. Você somar 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai chegar a 0,375. Estou na frente aqui, né? Você vai chegar a 0,375. Mas não tem 0,375. Tem 0,4, 0,8, 0,2. Ele quer saber o valor mais próximo. Isso também é comum no Enem. Você não vai, às vezes não vai encontrar o valor exato. E o valor mais próximo de 0,375 é 0,4 microgramas. Então aqui vai ser a resposta que a gente quer, que é a letra D. A letra D é a resposta. Uma questão mais tranquila, mais teórica, fala sobre os avanços científicos e tecnológicos da física nuclear, que permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano. Se ele está falando que tem grande penetração, ele está falando da radiação gama, né? Utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no que se refere a aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? A radiação que tem maior poder de penetração é a radiação gama. Você poderia se confundir com a radiação com o raio-x, mas o raio-x ele tem um poder de penetração ainda menor do que a radiação gama. Então aqui o gabarito é a letra C. Questão de 2020 vai falar sobre o rádio. O rádio ele é o elemento de massa 226, né? Olhando aqui. Esse rádio aí, 226, ele vai emitir uma radiação do tipo alfa, né? Aí a pergunta é: se um núcleo de rádio emitir duas partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será? Então, ele vai emitir uma alfa, vai diminuir em 4. Vai emitir a segunda, vai diminuir mais em 4, né? Vai diminuir 4 novamente, e ele quer saber qual é o valor que vai ter de massa. A gente sabe que não vai ser mais o rádio, vai ser outro elemento. Ele não deu o número atômico do rádio, só deu a massa, porque ele só quer saber a massa. Eu sei que toda vez que ele emitir uma alfa, a massa diminui em 4.
Então aqui vai ficar 222 e vai ser um elemento X, que a gente não sabe qual é. Depois que ele emitir outra alfa, ele vai para 218 e vai virar o elemento Y, que a gente não sabe qual é. Então a nossa resposta aqui vai ser a letra E, 218. Bem tranquila também essa questão, tá? Tem questões aqui do Enem, primeira aplicação, PPL, reaplicação. Então pode ter questões aqui que parece ser mais simples do que os Enems que a gente vê por aí, né? Tem Enem digital também aqui, então tem questões de várias modalidades do Enem. Novamente, uma questão sobre meia-vida, tá? Fala sobre pesticidas, só que aqui não é bem propriamente de radioatividade. Ele fala de meia-vida, mas ele fala de meia-vida de um outro material, não um material radioativo. Mas a gente vai utilizar o conceito de meia-vida para poder fazer essas continhas aqui. Ele fala que os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 mg desse pesticida em uma cultura e que certas condições de tempo de meia-vida do pesticida seja de 5 anos. Então, depois de 5 anos, a massa se reduz à metade. Esse é o período de meia-vida, é o tempo de meia-vida. 5 anos. Se inicialmente você tem uma massa de 500 gramas, qual vai ser a massa depois de 35 anos? Ou seja, depois de um período de 7 meia-vidas. 7 vezes 5 vai dar 35. Então, 500 depois de 5 anos vai para 250. Depois de 5 anos vai para 125. Depois de 5 anos vai para 60. Deixa eu fazer a conta para não errar aqui, né? 60 na calculadora, 62,5. Depois de 5 anos, esse valor vai para 31,25. Aí voltando, né? 5 anos vai para 15,625. E depois de mais 5 anos, ele vai para 7,8125. Já chegou a 35 anos? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando mais uma. E depois de mais 5 anos, dividido por 2, vai para 3,90625. Então é esse valor que a gente vai encontrar aqui aproximadamente, né? O gabarito aqui vai ser a letra A. Não é uma questão de radioatividade, mas trouxe o conceito de meia-vida que você pode utilizar esse primeiro princípio. Ok, bem, a gente finaliza essa parte aí de radioatividade, a parte mais extensa, né? Porque a gente teve questões, muitas questões aí cobradas sobre esse tema, e é um tema bastante importante a gente dar essa revisada aí para vocês. Ok? A gente volta daqui a pouco com o tema forças intermoleculares, tá? Valeu!